Bem-vindos a mais uma conversa aprofundada. Hoje a gente mergulha num clássico, né? John Rawls e a famosa Uma Teoria da Justiça. Famosíssima. E olha, não é à toa. É um divisor de águas no pensamento político do século XX. Exato. A gente não vai, claro, esmiuçar o livro inteiro aqui, seria impossível, mas selecionamos uns trechos bem chave. Prefácio, introdução, alguns capítulos cruciais para tentar entender o coração da teoria dele. Sim, para pegar a essência da justiça como equidade, como ele batizou. Isso. Nossa ideia é extrair os conceitos principais, os argumentos mais fortes, talvez até umas surpresas. Focar nas revisões que ele mesmo fez, nos princípios de justiça, naquela ideia da posição original e, claro, na briga boa com o utilitarismo. Uma briga filosófica de peso, sem dúvida. Então tá, vamos começar a desembrulhar isso. E parece que, logo de cara, o próprio Rawls admite que a primeira versão não estava perfeita, né? Longe disso, ele é bem honesto no prefácio da edição revisada sobre isso. Diz que tinha pontos fracos, ele menciona revisões importantes ali por 1975, principalmente na explicação sobre a liberdade. Ah, a questão da liberdade. Isso. Parece que ele sentiu o impacto de algumas críticas, tipo as do H.L. Hart, e viu que precisava fortalecer aquele argumento. Ele até indica um ensaio de 82, onde ele acha que conseguiu uma defesa mais sólida das liberdades básicas e da prioridade delas. Interessante. E não foi só a liberdade que ele ajustou, né? Ouvi falar muito dos bens primários. Mudou algo aí também? Mudou, e foi uma mudança grande, conceitualmente falando. No começo era meio vago, sabe? Tipo, coisas que qualquer um quer. Sim, parece intuitivo. Mas na revisão ele conecta isso muito mais diretamente à ideia de cidadania. Os bens primários viram as necessidades de cidadãos livres e iguais que cooperam na sociedade. Necessidades. Para quê exatamente? Qual o propósito? O propósito é permitir que eles exerçam o que ele chama de dois poderes morais. Primeiro, a capacidade para ter um senso de justiça, tipo entender e aplicar os princípios justos. Ok. E segundo, a capacidade para ter uma concepção do bem, ou seja, formar, revisar e buscar seus próprios objetivos de vida. E, claro, o interesse em desenvolver esses poderes. Ah, então a comparação entre as pessoas para ver se a sociedade é justa não é sobre felicidade subjetiva. Não mesmo. É sobre o acesso a esses bens primários, liberdades, oportunidades, renda, riqueza. E um ponto crucial, as bases sociais do autorrespeito. É uma base mais, digamos, objetiva e bem amarrada na filosofia moral da teoria toda. Entendi. É menos sobre o que eu desejo agora e mais sobre o que eu preciso para ser um cidadão ativo e participante. Além da liberdade e dos bens primários, ele mexeu em mais coisas. Mexeu. Ele cita ajustes no capítulo sobre instituições, o ITRIZINA, na discussão sobre poupança justa entre gerações, lá no V, e na prioridade da liberdade, no 9. Puxa, bastante coisa. Sim, isso mostra uma coisa legal sobre o Rawls, né? Ele não via a teoria como algo fechado, um dogma. Era um trabalho em andamento, aberto a críticas, a refinamentos. É um esforço contínuo para deixar a justiça como equidade o mais forte e coerente possível. Faz todo sentido. Bom, vamos então para o núcleo da teoria. Os famosos dois princípios da justiça. Como ele formulou isso inicialmente? A primeira formulação que ele apresenta é assim. Primeiro princípio. Cada pessoa tem direito igual ao sistema mais amplo de liberdades básicas iguais que seja compatível com o sistema igual para todos. Ok, liberdades básicas iguais para todo mundo. E o segundo, O segundo diz que as desigualdades sociais e econômicas devem ser arranjadas de modo que a. Se espere razoavelmente que sejam vantajosas para todos, e b. Estejam ligadas a cargos e posições acessíveis a todos. ele mesmo nota que essas partes vantajosas para todos e acessíveis a todos são um pouco ambíguas, né? Sim, ele admite isso logo de cara. Mas antes de a gente entrar nessas ambiguidades, tem um ponto fundamental sobre a relação entre os dois. A ordem. Exato. A ordem serial ou prioridade lexical. O primeiro princípio, o das liberdades básicas, liberdade de expressão, consciência, voto, essas coisas, tem prioridade total, absoluta sobre o segundo. Absoluta. Isso é forte. É radical. Significa que você nunca, jamais, pode justificar limitar uma liberdade básica para conseguir mais vantagem econômica ou social. Não rola trocar liberdade por
sei lá, crescimento do PIB, entende? Entendo. Não se faz esse trade-off. Não. A liberdade só pode ser limitada pela própria liberdade, para garantir o sistema de liberdades como um todo para todos. Isso, olha, estrutura a teoria inteira de um jeito muito particular, realmente interessante. Ok, essa prioridade ficou clara. Agora sim, voltando para o segundo princípio, especialmente a parte A, vantajosas para todos. Como o Rawls desembola isso? É aí que a coisa fica famosa e, para muitos, polêmica. Entra o princípio da diferença. Ele interpreta vantajosas para todos de um jeito bem específico. As desigualdades sociais e econômicas só se justificam se elas beneficiarem ao máximo os membros menos favorecidos da sociedade. Peraí, não basta que todo mundo ganhe alguma coisa com a desigualdade. Não basta. Tem que ser estruturada para maximizar as perspectivas, o acesso aos bens primários, lembra, daqueles que estão lá embaixo, na pior situação. Nossa. Então, a medida para saber se uma desigualdade é justa não é o benefício médio ou dos mais ricos, mas especificamente o benefício de quem tem menos? Precisamente, o próprio Rawls admite que o argumento para esse princípio é mais delicado. Um equilíbrio de considerações mais sutil, ele diz, do que o argumento para as liberdades básicas. Ele até cria umas categorias. Categorias? Tipo, um esquema é perfeitamente justo se maximiza mesmo a situação dos menos favorecidos, é totalmente justo se os ganhos dos mais favorecidos ajudam os menos favorecidos, mas talvez não no ponto máximo possível, e é injusto se os ganhos dos de cima pioram a situação dos de baixo. O mínimo, claro, é evitar essa injustiça. Para tentar deixar isso mais palpável, ele usa umas suposições tipo ligação em cadeia. Sim, são hipóteses que ajudariam a simplificar a aplicação. A ligação em cadeia é a ideia de que se os menos favorecidos melhoram, o pessoal do meio também melhora. E o entrelaçamento diz que as expectativas dos grupos estão conectadas. Mexer em uma afeta as outras. E ele acha que isso acontece sempre? Ele acha que pode acontecer em sociedades bem organizadas, mas ele diz que o princípio da diferença não depende disso. Se essas condições não rolarem, o foco continua o mesmo. Maximizar a posição dos que estão pior. O princípio vale de qualquer jeito. E qual é a justificativa mais filosófica para este princípio? Porque ele parece ir contra a nossa ideia comum de mérito, não é? Tipo, quem tem mais talento merece ganhar mais. Exato, ele desafia isso diretamente. Rawls conecta o princípio da diferença a um ideal que a gente talvez não espere. A fraternidade. Fraternidade, tipo da Revolução Francesa. Essa mesma. Ele diz que o princípio da diferença dá uma interpretação concreta para a fraternidade. A ideia de não querer ter mais vantagens, a não ser que isso seja bom para quem tem menos. É um contraste forte com a meritocracia pura. E por que ele critica a meritocracia? Porque ela permite que a sorte, nascer com mais talento numa família com mais recursos, determine demais as chances de vida das pessoas. São contingências, acidentes do nascimento. O princípio da diferença busca, digamos, corrigir ou mitigar os efeitos dessa loteria natural e social. E você falou antes do autorrespeito como bem primário. Sim, e aqui é chave. Rawls argumenta que viver numa sociedade que adota o princípio da diferença reforça o autorrespeito de quem está na pior. Por quê? Porque essas pessoas sabem que a estrutura da sociedade não as ignora, que as desigualdades existem em parte para melhorar a situação delas também. Entendi. E ele rejeita a ideia de distribuir riqueza com base em mérito moral. Totalmente. Ele é muito claro nisso, especialmente no parágrafo famoso, o 48. As vantagens que alguém tem, tipo mais renda ou poder, não são um prêmio por ser uma pessoa melhor ou mais virtuosa. São ferramentas, instrumentos para fazer a sociedade funcionar de um jeito justo e eficiente, beneficiando a todos, mas com esse foco especial em quem precisa mais. Ok? Temos os princípios, a prioridade deles, mas a grande pergunta é: por que justamente esses princípios? De onde ele tira isso? É aqui que entra a tal posição original, né? Exatamente. A posição original é talvez a parte mais engenhosa e discutida da teoria. É um cenário hipotético. Imagina só. A gente precisa escolher os princípios básicos de justiça para a nossa sociedade, aqueles que vão organizar as instituições mais importantes, o que ele chama de estrutura básica. Mas como fazer essa escolha ser justa? A gente sempre puxa a brasa para nossa sardinha, né? Nossos interesses, nossa classe social. Pois é, aí que está a sacada, o véu de ignorância.
As pessoas ou partes que estão nessa posição original para escolher os princípios, elas estão cobertas por esse véu. Véu de ignorância. O que elas não sabem. Elas não sabem quase nada sobre si mesmas enquanto indivíduos, não sabem a classe social, o status, se nasceram com muitos talentos ou com dificuldades, se são de família rica ou pobre, qual a religião delas, quais os valores específicos que defendem. Nem a psicologia. Não sabem se são otimistas, pessimistas, avessas ao risco. Peraí, elas não sabem nada sobre si. Como é que elas vão escolher alguma coisa? Isso parece paralisante. Mas elas não são totalmente ignorantes. Elas sabem coisas gerais sobre a sociedade humana. Como funciona a economia básica, princípios de psicologia humana, fatos da organização social. E o ponto-chave que você levantou? Como escolher sem saber o que é bom para mim? É. A resposta está lá nos bens primários. Elas sabem que, qualquer que seja o plano de vida que elas venham a ter quando o véu cair, elas vão precisar de mais e não menos desses bens. Liberdades, oportunidades, renda, riqueza, autorrespeito. São meios para quase qualquer fim. Ah, tá. Mesmo sem saber o fim específico, elas sabem os meios universais que vão precisar. Exato. Então elas têm uma base racional para escolher princípios que garantam o melhor acesso possível a esses meios, especialmente na pior situação possível, já que elas não sabem onde vão parar. Entendi. O véu serve para neutralizar as vantagens e desvantagens que a sorte dá na vida real. Garante a imparcialidade na escolha. E quem são essas partes que escolhem? São pessoas normais. São concebidas como racionais, ou seja, escolhem os meios mais eficazes para os seus fins e preferem mais bens primários a menos. E são mutuamente desinteressadas. Como assim? Egoístas? Não exatamente egoístas no sentido ruim. Elas buscam o melhor para si ou para quem representam, mas não são movidas por inveja dos outros nem por altruísmo. Elas simplesmente não se interessam pelos interesses dos outros naquela escolha específica. Além disso, são consideradas iguais como pessoas éticas, capazes de ter senso de justiça e concepção do bem. E os princípios que elas podem escolher têm que cumprir uns requisitos formais: ser gerais, universais, públicos, ordenar conflitos e serem a palavra final. Então, essa posição original com o véu não é para ser uma história de como a sociedade começou. De jeito nenhum, é um experimento mental, um modelo. Um modelo do que a gente considera condições justas para escolher princípios de justiça. Tipo imparcialidade, igualdade. Perfeitamente. Ele junta as nossas intuições sobre o que é uma escolha justa e nos ajuda a ver que princípios sairiam dali. A lógica é, se você aceita que a posição original descreve uma situação justa de escolha, então você deveria aceitar os princípios que seriam escolhidos nela. Essa é a força do argumento contratualista dele. E esse tipo de argumento, contratualista, coloca o Rawls em choque direto com outra grande teoria, né? O utilitarismo. Nossa, sim, o utilitarismo era o gigante a ser derrubado na visão do Rawls. Tanto o clássico, que busca maximizar a soma total de felicidade ou utilidade, quanto o utilitarismo médio, que busca maximizar a média. Ele via a justiça como equidade como a alternativa que faltava. E quais são as diferenças mais gritantes entre eles? Olha, talvez a mais profunda seja como cada um encara os direitos e a própria justiça. Pro Rawls, a justiça e os direitos individuais que ela protege têm prioridade. São tipo trunfos, não podem ser negociados por um bem-estar maior para a maioria. E para o utilitarismo? Para o utilitarismo, na leitura crítica do Rawls, a justiça e o direito são mais como regras úteis, sabe? Ajudam a sociedade a funcionar e a gerar mais felicidade no geral. Mas, no limite, se sacrificar um direito ou uma regra de justiça aumentar a felicidade total ou média, o utilitarismo poderia, em princípio, justificar isso. Rawls achava que isso tratava a justiça como uma ilusão socialmente útil, no fundo. Quer dizer, a justiça não seria um valor em si mesma para o utilitarismo. Não da mesma forma fundamental que é para Rawls. E a metodologia para chegar aos princípios é totalmente diferente também. Contrato versus o quê? Contrato versus agregação.
A justiça como equidade vem de um acordo hipotético entre partes iguais e ignorantes da sua situação. O utilitarismo clássico, por outro lado, pega o princípio de escolha de um indivíduo, maximizar sua própria satisfação, e aplica para a sociedade inteira, maximizar a soma das satisfações de todos. É compensado pela felicidade maior de muitos outros, a individualidade se perde nessa soma, a ideia do espectador imparcial utilitarista que simpatiza e agrega tudo ignora que somos pessoas separadas, com vidas separadas. Rawls também usa um argumento mais técnico para defender a escolha dos princípios dele lá na posição original, né? A tal regra maximin. Usa sim, ele apresenta como uma heurística, uma regra prática para decidir naquela situação muito específica de incerteza total sobre o véu. Maximin significa maximizar o mínimo. Como funciona? Você olha para as alternativas de princípios, os de Rawls, o utilicarismo, etc. Para cada alternativa, você vê qual é o pior resultado possível para você. Daí você escolhe a alternativa cujo pior resultado seja o melhor entre todos os piores resultados. Parece conservador. É conservador. E o Rawls argumenta que, naquela situação escolha fundamental para a vida toda, sem saber as probabilidades de ser rico, pobre, saudável ou doente, ser conservador é racional. Os princípios dele garantiriam as liberdades básicas e um piso social decente pelo princípio da diferença. Seria o melhor, pior cenário. E para escolher o utilitarismo médio ali, o que a pessoa teria que fazer? Teria que apostar, teria que usar o que chamam de princípio da razão insuficiente. Assumir que tem a mesma chance de ser qualquer pessoa na sociedade. Rawls acha essa aposta muito arriscada, porque arriscar suas liberdades fundamentais pela chance de talvez ter uma utilidade média um pouco maior. Não faria sentido naquela ignorância toda. E tem mais. Rawls aponta dificuldades práticas no utilitarismo, o próprio conceito de utilidade ou felicidade. Como é que se mede isso? É verdade. E como comparar a felicidade de uma pessoa com a de outra? Qualquer método que você use para fazer essas comparações acaba, segundo ele, trazendo de volta considerações morais que não são neutras ou dependendo de convenções meio arbitrárias. Usar os bens primários, como ele faz, evita ter que mergulhar nessa confusão de medir e comparar estados mentais subjetivos. Ok, então temos os princípios justificados pela posição original e a crítica ao utilitarismo. Mas como esses princípios tão abstratos viram leis, instituições, coisas do mundo real? Boa pergunta. Rawls pensa nisso e propõe uma sequência de 4 estágios. É um jeito de imaginar como o véu de ignorância vai sendo levantado aos poucos e os princípios vão sendo aplicados. 4 estágios? Quais são? Primeiro, a posição original. Véu total, escolhem os 2 princípios. Segundo, a convenção constituinte. O véu levanta um pouco. As partes sabem fatos gerais sobre sua sociedade, cultura e economia, mas ainda não sabem quem são. Aqui, elas escolhem uma constituição que garanta as liberdades básicas, o primeiro princípio. Certo. E depois? Terceiro, o estágio legislativo, o véu está mais fino ainda. Os legisladores conhecem mais detalhes sociais e econômicos, mas ainda não os seus próprios. Eles criam as leis seguindo a Constituição e os 2 princípios, especialmente o segundo princípio da diferença, igualdade de oportunidades. E quarto, a aplicação. Aqui o véu some completamente. Juízes, administradores, cidadãos aplicam as regras justas a casos concretos, conhecendo todos os fatos. Que esquema interessante. Ajuda a visualizar a aplicação. E nesse processo, ele fala de justiça formal e substantiva. Fala sim. Justiça formal é aplicar as regras existentes de forma imparcial e consistente. Sabe, tratar casos iguais de forma igual, seguir a lei ao pé da letra. O rule of law. Isso. Já a justiça substantiva tem a ver com a justiça das próprias regras da estrutura básica. Um sistema pode ter muita justiça formal, aplicar leis ruins consistentemente, mas ser muito injusto na substância. O ideal, claro, é ter os 2. E tem também a ideia de justiça procedimental pura, que parece ser bem importante para ele, né? Principalmente para a questão da distribuição de renda. Fundamental. Ele distingue 3 tipos de justiça procedimental. Pensa num bolo para dividir. Perfeita. Você tem um critério independente do que é um resultado justo, partes iguais do bolo, e tem um procedimento que garante esse resultado,
quem corta pega por último. É raro na vida real. Imperfeita. Você tem o critério independente, no tribunal, condenar o culpado, absolver o inocente, mas não tem um procedimento que garanta 100% o resultado certo. O processo pode falhar. É o mais comum. Pura. Aqui é que está o pulo do gato. Você não tem um critério independente para dizer qual resultado é justo. O resultado é justo simplesmente porque o procedimento justo foi seguido direitinho. O exemplo clássico é uma aposta justa, uma loteria justa. E a distribuição de grana e oportunidades na sociedade seria um caso de justiça procedimental pura? Exatamente. Para Rawls não existe um desenho ideal prévio de como a renda deveria ser distribuída na sociedade. A questão é, a estrutura básica, a Constituição, o sistema econômico, as leis, é justa. Ela está organizada segundo os dois princípios? Se estiver, Se estiver, então qualquer distribuição que resulte do funcionamento dessas instituições justas e das escolhas que as pessoas fazem dentro delas é considerada justa. Ou pelo menos não injusta. A justiça está no procedimento, na estrutura básica justa e não num padrão específico de resultado final. Isso muda bastante a forma de pensar sobre desigualdade, né? Não é mirar num resultado X, mas garantir que as regras do jogo sejam justas. A teoria dele é muito ampla mesmo. Que outros pontos importantes ele toca nesses trechos que a gente viu? Ele faz uma distinção útil entre deveres naturais e obrigações. Deveres naturais são aqueles que a gente tem simplesmente por ser humano, tipo ajudar os outros em perigo, não ser cruel, e o dever fundamental de apoiar e promover instituições justas. E as obrigações? Obrigações surgem de atos voluntários nossos, quando a gente faz uma promessa ou aceita um cargo, por exemplo. Elas estão ligadas ao que ele chama de princípio da equidade. Se você se beneficia da cooperação dos outros no esquema justo, você tem a obrigação de fazer a sua parte. Ele também menciona os atos supererrogatórios. Super o quê? Supererrogatórios. São atos bons, admiráveis, mas que vão além do que o dever exige, tipo atos de heroísmo, de extrema generosidade. Entendi. E a questão da estabilidade? Uma teoria bonita no papel tem que funcionar no mundo real, né? Com certeza, Rawls se preocupa muito com isso. A estabilidade. Uma concepção de justiça só é realmente boa se ela consegue gerar o seu próprio apoio ao longo do tempo. As pessoas que crescem vivendo sob instituições justas baseadas naquela concepção precisam desenvolver um senso de justiça correspondente, um desejo de agir de acordo com os princípios e de manter aquelas instituições funcionando. E ele explica como isso aconteceria. Ele esboça uma psicologia moral com 3 leis psicológicas para mostrar como as pessoas numa sociedade bem ordenada pelos princípios dele naturalmente desenvolveriam esse senso de justiça e a confiança mútua necessária. Ele também fala de justiça entre gerações, né? E da base da igualdade. Sim, a justiça entre gerações é um problema complexo. Leva ele a formular um princípio justo de poupança. Cada geração tem o dever de poupar um capital justo, não só dinheiro, mas conhecimento, cultura, instituições, para que as gerações futuras também possam manter uma sociedade justa. E a igualdade? Se não somos iguais em talentos, em que somos iguais para ele? Na personalidade moral. É isso que nos torna iguais fundamentalmente. A capacidade que todos temos ou podemos desenvolver para ter um senso de justiça e uma concepção do bem. Não importa se você é mais ou menos inteligente, mais ou menos forte. Se tem essa capacidade básica, você é um igual perante a justiça. E ele volta a martelar na tecla do autorrespeito, dizendo que a teoria dele, com o princípio da diferença, é a que melhor garante as bases sociais desse bem primário para todo mundo, especialmente os menos favorecidos. E, claro, reforça a rejeição da ideia de mérito moral para justificar a distribuição de renda. Uau! Ele menciona rapidinho até a justiça internacional e teoria do bem, parece. Menciona. Eles esboçam os princípios para o que ele depois desenvolveria mais no direito dos povos, respeito à independência dos povos, dever de não intervenção com exceções, direitos humanos, regras para a guerra justa, e também distingue a teoria restrita do bem, que é usada na posição original, lembra? Da teoria plena do bem, que as pessoas usariam numa sociedade já justa para avaliar seus planos de vida.
Aí ele até introduz o tal princípio aristotélico. Princípio aristotélico. É a ideia de que os seres humanos sentem prazer em exercer suas capacidades mais complexas. Isso ajuda a entender por que certos planos de vida são mais racionais ou satisfatórios que outros, e como o justo e o bem podem ser congruentes numa sociedade bem ordenada. Caramba, é muita coisa interligada mesmo. Se a gente fosse tentar resumir a essência do que a gente explorou aqui sobre o Rawls. Olha, acho que o ponto central é a tentativa dele de construir uma alternativa ao utilitarismo. Uma alternativa sistemática, poderosa, baseada na velha ideia do contrato social, mas repaginada de forma genial com a posição original e o véu de ignorância para garantir a equidade. E desse contrato hipotético justo saem os dois princípios. Exato. Um que blinda as liberdades básicas iguais para todos, dando prioridade total a elas, e outro que lida com as inevitáveis desigualdades sociais e econômicas, mas só as permite se elas trabalharem para maximizar a situação dos que estão pior, e se as oportunidades forem realmente iguais para todos. E tudo isso aplicado não a atos isolados, mas à estrutura básica da sociedade, às regras do jogo. E a força da teoria parece estar justamente nessa rede de conceitos, né? A posição original, véu os dois princípios, a ordem deles, os bens primários, a justiça procedimental, a preocupação com a estabilidade psicológica, a relação entre justiça e bem. E, como a gente viu no começo, não é uma foto estática. Ele mesmo foi revisando e aprimorando. Exatamente. É um sistema de pensamento muito complexo, mas com uma coerência interna impressionante, que tenta dar conta das nossas intuições mais fortes sobre o que é ser justo, livre e igual numa sociedade. Para a gente fechar e deixar o pessoal pensando. Uma provocação final. Rawls bate muito na tecla de que a justiça se aplica primeiro à estrutura básica, às instituições, não tanto às nossas ações individuais do dia a dia. Ele argumenta que nossas chances na vida são moldadas demais por essa estrutura. Muitas vezes por pura sorte moral onde a gente nasce, com que dons. E ele separa totalmente a ideia de distribuição justa da ideia de mérito moral. Se a gente levar essa visão a sério, como é que ela não nos obriga a repensar um monte de ideias que a gente tem sobre sucesso, fracasso, responsabilidade de cada um? E qual é o verdadeiro papel das instituições sociais em definir as nossas vidas e as oportunidades que a gente tem ou não tem? Fica aí a reflexão.